Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e já não posso mais levar a mensagem. Essa frase saiu da boca de um dos maiores avivalistas que já pisou nessa terra, que morreu ainda jovem devido a um descuido com a sua saúde física. Ele não cuidou do seu corpo. Por isso que o tema de hoje do livro Café com Deus Pai, eu acho que é de suma importância para mim e para você. A temática é o cuidado com o corpo. Eu vou compartilhar com você a página do livro e vamos pensar um pouquinho sobre o porquê nós devemos cuidar do nosso corpo, o qual a Bíblia já diz que é o templo do Espírito Santo. Antes, porém, convido você a tocar no botão preto abaixo e inscrever-se aqui no canal se você gosta de devocional e estudo bíblico da Palavra de Deus. O texto de Efésios, então, capítulo 5, verso 29, diz: além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Todos nós somos susceptíveis a ser afligidos por diversas enfermidades. E a realidade é que, independentemente da nossa fé, não somos imunes às fragilidades humanas. Observe que a Bíblia ela ensina que o corpo não é o nosso inimigo e nenhuma prisão para nós. Ele é um presente de Deus. Paulo afirma que é natural cuidar do corpo, porque foi assim que Deus nos criou. Há uma frase de C.S. Lewis que diz que o corpo é a ferramenta pela qual servimos a Deus neste mundo. Então, cuidar do corpo é cuidar da vida que Deus nos deu. Algumas lições que podemos extrair aqui desse texto. O nosso corpo é criação e propriedade de Deus. Salmo 139, verso de número 14 diz: eu te louvo porque me fizeste de modo tão maravilhoso. O meu e o seu, o nosso corpo, ele não é descartável. Ele é a obra das mãos de Deus. De acordo com Gênesis capítulo 2, verso 7, Deus formou o homem com suas próprias mãos, do pó da terra, e soprou sobre ele o fôlego de vida. Em 1 Coríntios capítulo 6, os versos 19 a 20, Paulo vai nos ensinar: vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Vocês foram comprados por alto preço. Então, nós não somos dono do nosso corpo. Pastor, se eu não sou dono do meu corpo, o que eu sou? Nós somos apenas mordomos dele. A W. Tozer diz que tudo que pertence a Deus deve ser usado para a glória de Deus. O nosso corpo tem que ser usado para glorificar a Deus. Por isso, negligenciar o corpo também é negligenciar o dom que Deus nos confiou. A segunda lição que vamos aprender aqui é que cuidar do corpo é parte do discipulado cristão, pois o verso 29 diz que o discípulo ele alimenta e cuida do corpo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. Paulo, ele não separa espiritual e físico. Ambos são áreas que glorificam a Deus. Provérbios capítulo 3, vai haver um versículo ali que diz que temor ao Senhor traz saúde. Em 1 Timóteo 4, verso 8, Paulo diz que o exercício físico em relação à piedade é pouco proveitoso, mas ele tem sim um valor. O cuidado com o corpo inclui, anote aí, descanso saudável, alimentação equilibrada, evitar excessos, fugir do que destrói, isso aqui seria vícios. Pastor, mas eu sou cristão e não tenho vícios, não bebo, não fumo, mas talvez você tenha compulsão alimentar. Nós temos que entender que o cuidado com o corpo inclui cultivar hábitos que honram a Deus. John Wesley dizia que o cristão deve ser forte para servir melhor a Deus. Um corpo negligenciado limita o que Deus pode fazer através de nós. A terceira lição que nós vamos aprender aqui é que Cristo é um modelo de cuidado, pois Ele cuida de cada um de nós. No verso 29 diz que, como também Cristo faz com a igreja. Por que Jesus faz com a igreja? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, veja a comparação que Paulo está seguindo, a linha de pensamento.
Cuide do seu corpo, porque assim como Cristo cuida da sua igreja, porque a igreja é chamada de o corpo de Cristo. Se Cristo cuida tão bem de nós, devemos cuidar também daquilo que Ele nos confiou. 1 Pedro 5,7 diz, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Pedro, por que eu tenho que lançar sobre o Senhor a minha ansiedade? Aí ele afirma, porque Ele cuida de vós. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 11, diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O cuidado com o corpo, ele reflete a nossa gratidão, a consciência da nossa responsabilidade. Ele reflete o amor nosso por Deus, o amor pelo próximo, pois nossa saúde pode afetar os outros positivamente ou negativamente. Se você está doente, você vai afetar os seus amados de uma forma, e se você está sadio, você vai afetá-los de outro. O corpo é servo da alma. Quando maltratado, ele vai enfraquecer a vida espiritual. Cuidar-se é um ato espiritual e não de vaidade, mas de consagração a Deus. Então nós podemos concluir que o meu corpo e o seu corpo, o nosso corpo é a obra-prima de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Cuidar do nosso corpo é uma expressão de adoração e compromisso com aquilo que Deus fez. Cristo cuida de você e Ele te chama a cuidar do que Ele te deu. Sabe, pior que o abandono. Sabe o que é? Existe sim uma coisa que é pior do que o abandono. Pastor Wagner, o que é pior do que o abandono? Pior do que o abandono é o autoabandono. É quando nós nos abandonamos a nós mesmos. Se outros nos abandonarem, ainda há possibilidade, por causa de amor próprio, nós levantarmos. Agora, se nós nos auto-abandonarmos, irmãos, fica difícil nós se reerguermos, porque teremos nos perdido de nós mesmos. E é isso que eu trato no meu novo e-book, Um Estranho no Espelho, onde eu explico como nós nos perdemos de nós na nossa caminhada e qual é o caminho, o princípio que devemos fazer de volta para voltarmos aos braços do Pai. Curta, comente e compartilhe esse devocional para 3 pessoas e escreva aqui nos comentários comigo. Eu vou cuidar do templo do Espírito Santo. Um convite rápido para você, não se esqueça de entrar lá no nosso canal no WhatsApp para que você possa receber todos os devocionais que postamos aqui no YouTube. Amém? Forte abraço, nos encontramos amanhã para mais um Devocional Café com Deus Pai.